pouco sobre o capítulo do IAM Basics, né, básico. É, e ele fala sobre um usuário, né, tipo, da identidade, que seria tipo um usuário, né, uma forma de você saber que o usuário é ele mesmo. E aí pode ser por exemplo, o número do CPF, né, tipo, seria um usuário. E é uma forma de saber que tipo a pessoa ela é mesma, né, porque o CPF é único para todos os brasileiros. Então, seria uma forma. Aí a autenticação seria tipo uma senha, né? Tipo, que seria um meio de você validar que você é você mesmo, né? Então, por exemplo, você vai logar no portal do governo e você coloca seu CPF e sua senha, né? Para saber que realmente você é o dono do CPF, né? E aí você faz a autenticação. E aí tem maneiras de verificar, né, a credencial, tipo, poderia ser a senha, um PIN, tipo PIN no celular, por exemplo, 4 dígitos, né? Ou no banco, na conta bancária, quando você vai logar no caixa eletrônico, tem 6 dígitos, né? Acho, ou 4 dígitos, agora eu não lembro. Mas enfim, e aí teria essa cryptographic key, que seria tipo chaves, tipo de uma chave pública, uma chave privada, por exemplo, né? Quando você acessa pelo aplicativo, você tipo troca chaves, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Essa biométricas, né, que seria tipo biometria. E também tem o multifator, né, que seria tipo um segundo fator de autenticação. E aí seria tipo exemplo de tokens que você instala no celular ou aquele token físico de banco, né, antigo. Pode ser por SMS, né, então tem alguns tipos de multifactor authentication, que seria o MFA. E a parte interessante seria essa daqui, né, que seria o do AAA, que é Authentication, Authorization e Account, né? A parte de Authentication, que seria de autenticação, seria para você conseguir validar que você é você mesmo, né? Então, seria colocando um usuário e uma senha, né, para você acessar a aplicação e aí você provar, né, que você é quem você está dizendo, né? Sabendo só o usuário, por exemplo, você não verifica que você é você mesmo, né? Seria só a identidade, no caso. Então, beleza, você se autenticou, você validou que você mesmo, né, colocou usuário e senha e tá certo. Agora você tem que saber que tipo de permissão o seu usuário possui. Por exemplo, se o usuário é um usuário comum, né, que ele só pode utilizar as features, né, os acessos comuns, ou se ele é um usuário administrativo, né, que ele consegue apagar ou adicionar usuários novos. E aí isso a gente chama de autorização, que é saber que tipo de permissão que você tem, né, que você está autorizado a fazer. Então aqui ele verifica as permissões, né, de acesso que o usuário possui. E o accounting, ele é mais a parte de registro, né? Seria tipo, eu acho que o nome dele seria, em português, né, é integridade, mas aí depois eu confirmo, mas a gente pode chamar só como accounting. E o accounting ele vai fazer o registro de todas as ações que seria feita, né, pelo usuário logado, como por exemplo, qual que é o IP dele, quando que foi feita a ação, e aí tipo, isso é registrado no servidor, né? Então quando o usuário, por exemplo, ele faz uma transferência de R$ 1.000, por exemplo, um TED, né? E aí ele fala que não foi ele que fez, então tipo, eles vão ver no log, por exemplo, né? Vão ver, ó, o usuário logou tal horário, em tal dia, com tal IP, né? Tipo, pelo IP dá pra ver mais ou menos a localização. E aí vai falar assim, ó, você fez isso aqui, pelo log do servidor tá falando isso e isso. Então ele serve como uma maneira, né, de você verificar as ações, né, se realmente quem fez a ação, né, porque às vezes pode ter sido um outro usuário, é uma falha de tipo de sistema, né. Então o accounting seria tipo o log que fica guardado no servidor, né, que ele serve como uma prova, né, tipo de quem que fez tal ação, se tipo quem que transferir o TED de quem que apagou a conta, quem que fez tal coisa, né? Então seria basicamente isso. E o Lifecycle Management, que seria tipo a segunda etapa, né, dessa aula, ele possui 4 itens, né, principais, que seria tipo 4 ciclos mesmo, né? É de um usuário quando ele entra na empresa, né? Ele está na etapa de provisioning, que você cria a conta do usuário, né, dá as permissões de acessos. Aí seria a etapa inicial. A segunda etapa seria o de access control, né,
que é quando o usuário, por exemplo, ele pode mudar de posição, mudar de cargo, ou ele precisa tipo ter um acesso a um banco de dados novo. Então essa parte que tipo eles fazem é uma atualização, né, de permissões, caso ele precise, né? E eles ficam monitorando também continuamente os controles de acessos que já foram setados. E aí, na terceira fase, que seria de compliance e auditing, né, eles monitoram as atividades do usuário, né, para ver se ele não está fazendo algo que não deveria, né, tipo, algo que não seria permitido para o perfil dele. Por exemplo, um usuário que ele não tem permissão tipo, de acesso ao painel de admin, ou tipo, uma funcionalidade de criação de conta, por exemplo, e ele está fazendo isso, então tipo, gera um alerta, porque ele não tem esse perfil, né? Então seria mais nessa linha. E verificação de permissões concedidas, né, para ver se o usuário ele está fazendo alguma ação, né, que ele não deveria também, né. Então seria muito nessa linha também de permissões. O usuário ele pode apenas deletar uma conta e ele está criando uma conta, né. Então seria tipo uma violação das permissões que tipo ele tem, né, porque ele só pode deletar. E ele está criando conta, então tem algo errado. E aí gera um alerta também. E aí é feita a verificação da permissão pelos logs, no caso. E o deprovisioning, ele é a parte quando o funcionário, né, ele é demitido ou ele sai da empresa, né, eles desativam a conta do usuário e removem os acessos, né. Então, é mesmo que o usuário ele volte assim, tipo, deu 2 meses e ele voltou ganhando mais, por exemplo. Caso ele pediu as contas, né, aí tipo, ele volta para a empresa, ou é um terceiro, né, que está fazendo atividades periódicas na empresa, né? E ele voltou daqui 2 meses, ele não vai ter as permissões, ele vai ter que pedir todos os acessos que ele tinha anteriormente, porque assim, a conta dele foi desativada, por exemplo. E aí, caso ele fique muito tempo longe, né, depois de um certo período, a conta dele é apagada de vez do sistema. No meu caso aqui no Itaú, eu tive essa desativação de conta e a parte de acessos eu ainda tinha alguns, né, mas a minha conta ela não foi deletada, né? Isso passou acho que uns 5 anos. Bom, é isso.